Você já sentiu que está sendo assistido? Não por câmeras ou olhos humanos, mas por algo muito mais antigo, muito mais enigmático, um símbolo onipresente gravado em templos, notas de dinheiro, obras de arte e sociedades secretas. Um olho que tudo vê. Dizem que ele representa a sabedoria suprema, a iluminação espiritual, a visão transcendental da divindade. Mas outros afirmam que é um emblema de vigilância, um símbolo de controle e manipulação. Qual é a verdade? Quem primeiro desenhou esse olho místico? E por que ele parece surgir como um espectro em diferentes culturas, épocas e civilizações? A resposta está escondida nas sombras da história, oculta em textos sagrados e na arquitetura dos antigos. O que parece um simples símbolo pode, na realidade, ser uma chave para um conhecimento que poucos ousaram compreender. Hoje, você verá além do véu. Mergulharemos nas origens esquecidas do olho que tudo vê, explorando seus significados esotéricos, suas conexões com o divino e os mistérios que as sociedades ocultas não querem que você descubra. Mas cuidado, pois conhecimento verdadeiro traz responsabilidade. Quando você aprender o verdadeiro significado desse símbolo, não poderá mais ignorá-lo. Ele estará em todo lugar. E talvez você nunca mais veja o mundo da mesma forma. Está pronto? Então, olhe mais de perto, pois o olho já está olhando para você. O olho que tudo vê é um dos símbolos mais antigos da humanidade, transcende religiões, impérios e civilizações. Sua presença pode ser rastreada até as areias do antigo Egito, onde um olho singular era mais do que um simples ornamento, era um portal para os mistérios da existência. Os egípcios o chamavam de olho de Horus, o símbolo do deus Falcão, filho de Osíris e Ísis. A lenda conta que Horus perdeu um olho em sua batalha contra Sete, o deus do caos. Mas esse olho foi restaurado por Thoth, o deus da sabedoria. Dessa forma, o olho de Horus passou a representar cura, proteção e conhecimento oculto. Para os sacerdotes egípcios, esse símbolo continha segredos matemáticos e espirituais, refletindo a harmonia do universo e a conexão entre o homem e os deuses. Mas o Egito não foi o único a carregar esse enigma. No hinduísmo, o olho de Shiva, o terceiro olho, simboliza a visão além do mundo material, a destruição da ilusão e o despertar da consciência superior. No budismo, o olho de Buda representa a iluminação, a capacidade de ver a verdade absoluta além das aparências. Os gregos e romanos também reverenciavam esse símbolo, relacionando-o ao conceito da visão divina e do destino. Para os filósofos neoplatônicos, o olho era uma metáfora para a mente desperta, aquela que vê além das sombras da consciência e enxerga a realidade tal como ela é. Com o passar dos séculos, o olho que tudo vê se infiltrou nas doutrinas esotéricas do Ocidente. A maçonaria desenvolveu esse símbolo, colocando-o no topo de uma pirâmide, irradiando luz, um sinal de vigilância do grande arquiteto do universo, um conceito divino de ordem e inteligência suprema. Esse mesmo símbolo aparece na nota de $1 americano, cercado pelas palavras Annuit Coeptis e Novus Ordo Seclorum. Ele favorece nossos empreendimentos e nova ordem dos séculos. Mas aqui está o grande enigma. Esse olho representa iluminação ou vigilância. Ele é um símbolo da sabedoria transcendental ou do controle invisível. Muitos acreditam que, ao longo da história, o significado do olho que tudo vê foi distorcido. O que começou como um emblema da consciência expandida foi protegido por sociedades secretas, grupos de poder e elites que compreenderam seu verdadeiro significado e foram planejados para usá-lo para fins bem diferentes. Afinal,
há uma diferença entre ver tudo e vigiar tudo. Mas então, qual é o real propósito do olho que tudo vê? E por que ele continua a aparecer em lugares inesperados como um enigma que desafia a compreensão comum? Para entender o verdadeiro significado do olho que tudo vê, precisamos decifrar sua essência oculta. Este símbolo é mais do que uma simples representação gráfica. Ele é um arquétipo, uma chave para um conhecimento que transcende as palavras. A visão espiritual, a consciência desperta, a percepção além do véu da realidade comum. Esses são os princípios que formam a base desse mistério. Mas, para compreender sua profundidade, precisamos voltar ao conceito mais essencial: olho como metáfora da mente iluminada. Feche os olhos por um momento. O que você vê? Escuridão ou um fluxo incessante de pensamentos, imagens e memórias? Agora, imagine um olho que nunca pisca, nunca se fecha. Um olho que não pertence ao corpo físico, mas à consciência. Esse conceito está presente em inúmeras tradições esotéricas. No hinduísmo, o terceiro olho representa o despertar espiritual, um centro de percepção além da visão comum. Ele não vê com os olhos do corpo, mas com a clareza da mente superior. No Antigo Egito, o olho de Horus era um símbolo do equilíbrio entre razão e intuição. Um lembrete de que apenas aquele que harmoniza esses dois aspectos pode acessar a verdade. Na tradição hermética, encontramos um ensinamento semelhante. Hermes Trismegisto, o lendário mestre do ocultismo, dizia: assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. O olho que tudo vê representa essa conexão entre o microcosmo e o macrocosmo. Quando você desperta para essa verdade, percebe que a realidade externa nada mais é do que um reflexo da sua consciência interna. Mas há um detalhe que poucos percebem. O símbolo do olho que tudo vê é frequentemente representado dentro de um triângulo. Essa forma geométrica não foi escolhida por acaso. O triângulo é um símbolo de ascensão, de equilíbrio entre três forças fundamentais. Ele pode representar a trindade do corpo, mente e espírito, ou até mesmo os três estágios da jornada iniciática: ignorância, conhecimento e iluminação. Esse triângulo também é encontrado nas tradições esotéricas como uma referência ao caminho do iniciado. No hermetismo, a ascensão espiritual é simbolizada pela pirâmide, cuja base representa o mundo material, e o topo, o ponto de conexão com o divino. Quando o olho que tudo vê é colocado no ápice dessa estrutura, ele sugere que a verdadeira visão só pode ser alcançada quando se transcende as limitações do mundo físico e se alcança a sabedoria suprema. Mas o que realmente significa ver tudo? Será que isso se refere apenas a uma percepção elevada da realidade? Ou existe algo mais profundo escondido nesse conceito? Aqui está um segredo revelado. O olho que tudo vê não é apenas um símbolo de iluminação. Ele também é um teste. Em muitas tradições ocultistas, aquele que desperta para o conhecimento proibido se depara com uma escolha: usar essa visão para a liberdade ou para o domínio. Os mestres antigos sabiam que a verdadeira sabedoria vem com responsabilidade. Aquele que enxerga além do véu pode guiar os outros para a luz, ou pode manipulá-los explorando sua cegueira. E é aqui que o simbolismo do olho se torna ambíguo. Na tradição cabalística, existe um conceito chamado Ein Sof, o infinito, incognoscível. Ele é descrito como um olho invisível que tudo permeia, uma consciência que observa, mas não interfere. No entanto, essa ideia foi corrompida ao longo da história. Aqueles que buscavam o poder passaram a usar esse mesmo símbolo como um emblema de vigilância, não para despertar a humanidade, mas para controlá-la. Pense nisso. Em tempos antigos, o olho que tudo vê
era um lembrete da presença divina e da jornada rumo à iluminação. Hoje, ele aparece em câmeras de segurança, logotipos corporativos e sociedades que se escondem nas sombras. O que antes era um símbolo de despertar, tornou-se uma ferramenta de domínio. Mas será que isso significa que ele perdeu sua essência original? Ou será que ele ainda poderá ser usado para guiar aqueles que desejam enxergar além das ilusões? Olho que tudo vê é um paradoxo. Ele pode ser tanto o símbolo da iluminação quanto da opressão. Mas para compreender plenamente esse mistério, precisamos ir ainda mais fundo. Se olharmos para as antigas tradições esotéricas, perceberemos um padrão. A ideia de um olho divino não representa apenas a capacidade de ver além da matéria, mas também carrega um aviso. Aqueles que despertam para a verdade devem estar preparados para enfrentar o desconhecido. Na tradição gnóstica, por exemplo, existe um conceito chamado demiurgo, um falso deus que governa o mundo material e mantém os seres humanos presos na ilusão. Ele se apresenta como o Criador, mas na realidade é apenas um carcereiro, mantendo a humanidade cega para a verdadeira luz. Curiosamente, algumas representações do demiurgo o mostram com um olho único, observando e controlando. Esse símbolo pode representar o falso conhecimento, uma ilusão de sabedoria que impede a verdadeira libertação espiritual. Mas há um detalhe que poucos percebem. O olho que tudo vê é frequentemente representado no topo de uma pirâmide incompleta, como no Grande Selo dos Estados Unidos. Essa imagem não evoca apenas mistério, mas também revela uma posição oculta. O que significa essa pirâmide inacabada? Será que aqueles que não estão no topo detêm um conhecimento que não pode, ou não deve, ser compartilhado com o restante da humanidade? A verdade é que o olho que tudo vê, quando mal interpretado, se torna um símbolo de separação. Os que sabem e os que não sabem, os que veem e os que permanecem cegos. E é exatamente por isso que esse símbolo tem sido protegido pelas sociedades secretas ao longo da história. Desde os antigos místicos episódios até os alquimistas da Idade Média e os grupos modernos de poder, o olho sempre esteve presente, mas nem sempre com a mesma intenção. Mas será que esse conhecimento pertence apenas a uma elite? Ou será que qualquer um pode despertar sua própria visão interior e acessar essa sabedoria oculta? Aqui está o segredo. O verdadeiro olho que tudo vê não está fora de você. Ele não pertence a templos, governos ou sociedades ocultas. Ele sempre esteve dentro de você. Na tradição esotérica, fala-se do olho interno, a capacidade de ver além das ilusões do mundo e acessar a verdade universal. Diferente do olho físico, que apenas observa a realidade externa, o olho interno enxerga a essência das coisas. E aqui está o grande dilema. Se esse conhecimento é tão poderoso, por que ele foi escondido? A resposta pode estar na natureza humana. Nem todos estão prontos para enxergar além do véu. A verdade pode ser libertadora, mas também pode ser avassaladora. Muitos preferem a segurança da ignorância ao peso da sabedoria. Mas você já chegou até aqui, o que significa que está pronto para dar o próximo passo. Saber sobre o olho que tudo vê não é suficiente. O verdadeiro poder desse conhecimento reside na forma como ele pode transformar sua percepção da realidade e sua própria consciência. Mas como despertar esse olhar interior? Como transcender a ilusão e acessar a visão espiritual? A resposta não está em um símbolo externo, mas em um processo interno. Um despertar que exige disciplina, atenção e um desejo genuíno de enxergar além do que foi ensinado. Desconstruindo a ilusão, o primeiro passo para ativar sua própria visão é questionar a realidade ao seu redor. O mundo que você vê é apenas uma fração da verdade.
Ele é moldado por crenças, programações sociais e percepções limitadas. Pergunte-se: o que me ensinaram a acreditar sem questionar? Que partes da realidade eu aceito apenas porque sempre foram assim? Há padrões ocultos nos acontecimentos do mundo que eu nunca percebi. Os antigos ensinamentos esotéricos dizem que a humanidade vive dentro de um véu de Maia, uma ilusão que esconde a verdadeira natureza do universo. Aqueles que despertam percebem que nada é como parece ser, mas questionar é apenas o começo. Exercícios para despertar a percepção. O olho que tudo vê representa a capacidade de observar com clareza. E para desenvolver essa habilidade, é necessário fortalecer sua consciência e expandir sua percepção. Aqui estão alguns métodos usados por tradições antigas para abrir esse olho interno. Meditação do terceiro olho. Feche os olhos. Concentre-se no espaço entre as sobrancelhas e visualize um olho se abrindo. Respire profundamente e sinta essa área pulsar levemente. Essa prática fortalece sua intuição e conexão com o invisível. Observação consciente. Passe um dia inteiro prestando atenção em tudo ao seu redor. Veja detalhes que antes ignorava. O modo como as pessoas se comportam, os padrões nos acontecimentos diários, os símbolos escondidos na arquitetura, nas marcas, nas artes. O mundo está repleto de mensagens sutis, mas apenas aqueles que realmente olham conseguem percebê-las. Perguntas que expandem a mente. Sempre que ouvir uma informação nova, pergunte-se: quem se beneficia dessa narrativa? O que pode estar sendo omitido? Existe um significado mais profundo escondido nisso? Essas perguntas ajudarão você a desenvolver um olhar analítico e simbólico. 3. A iluminação e a responsabilidade. Ver a verdade é um fardo. A maioria das pessoas prefere continuar no conforto da ignorância. Quando você começa a perceber a realidade de forma mais clara, pode sentir uma sensação de isolamento ou até mesmo frustração. Mas lembre-se, a sabedoria não é apenas para ser possuída, ela é para ser vivida. O que você faz com essa visão ampliada? Como ela pode mudar sua vida? Aprimore sua intuição. Ao despertar seu olhar interno, você perceberá que começa a sentir respostas antes mesmo de precisar procurá-las. Confie nessa sabedoria. Ajude outros a enxergar, mas nunca imponha o conhecimento. A verdade deve ser descoberta por quem está pronto para ela. Compartilhe insights de forma sutil, plantando sementes de questionamento. Torne-se um observador ativo. Em vez de reagir impulsivamente ao mundo, pratique a observação. Veja padrões, note repetições, descubra conexões antes invisíveis. Quando você desperta para a visão real, não há mais como voltar atrás. O mundo se revela em suas camadas ocultas e tudo se torna um jogo de percepção. Mas agora vem a pergunta final. Você está preparado para ver além da superfície? Está pronto para carregar o olhar daqueles que enxergam? Porque uma vez que o olho se abre, ele nunca mais se fecha. Agora que você entende o verdadeiro significado do olho, que tudo vê, percebe que ele sempre foi mais do que um simples símbolo. Ele é um portal, um convite silencioso para aqueles que ousam enxergar além da superfície da realidade. Durante séculos, esse conhecimento foi preservado em sociedades ocultas, criptografado em mitos, gravado em monumentos e sussurrado apenas para os ouvidos certos. Mas a verdade é que o conhecimento nunca esteve escondido. Apenas olhos personalizados, preparados para vê-lo. Você pode escolher ignorar esse chamado e permanecer na segurança do que já conhece. Mas se chegou até aqui, é porque algo dentro de você sente que há mais. Você percebe que o mundo que lhe foi apresentado é apenas uma camada de um mistério muito maior. A questão agora é: o que você fará com essa visão?
Porque a iluminação não está em conhecimento, mas em usá-lo. Aquele que realmente vê não busca controlar, mas compreender. Não procure importa, mas inspire. E é por isso que o olho que tudo vê ainda está presente em nossa realidade, não como uma ameaça, mas como um lembrete. Ele pode ser interpretado como um símbolo de dominação ou como um chamado para o despertar. A escolha é sua. Mas lembre-se, uma vez que você vê, nunca mais poderá deixar de ver. Agora, olhe ao seu redor. O que mais você pode perceber que antes estava invisível?